Fala, meus e todos muito bem mais um vídeo. E finalmente, galera, estamos trazendo aí o GLAG todo aí cada dia. Vamos que vamos, galera, finalmente trazendo episódios aí relacionados ao mês. Já tava fazendo falta, eu sei que você estava com saudade, mas o Mano Blind tá de volta, tá? Vou estar deixando rolar algum gameplayzinho de fundo ainda, umas partes que eu gravei, né? Isso aí que vocês podem ver que tô gravando exatamente quando abriu o servidor, no dia que lançou o mês. Eu gravei assim que abriu e já entrei e já comecei a mostrar as coisas. Inclusive deu vários shutdowns, né? Vários resets ali no dia. Tava meio bugado algumas coisas e tal. Então vocês vão deixar rolando aí. Vocês podem ver que eu já olhei a questão do Garp. Eu vou olhar a questão de SM também, um tanto de coisa e tal. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra você deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, mandar pro seu amigo, falar assim: caraca, o Blind voltou, bora, assiste, dá aquela moral, mano. Se você tá no celular, clica no botão hype aí e manda pra tia, pra amiga, pra avó, manda em tudo quanto aí para dar aquela moral. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Vamos lá. Eu sou o Mano Blind, é um prazer imenso ter você aqui. Deus te abençoe, minha linda, meu lindo. Tamo junto demais, tá? Vamos falar também da nossa parceira Curse Diamonds, galera. Quem puder comprar por lá suas gemas, vai ajudar demais o canal. Por lá você tem cashback na sua compra, paga mais barato. Então é só sucesso, tá? O link vai estar na descrição, quem quiser dar moral pro Mano Blind lá. Você comprando por lá, você ajuda o canal e ajuda eu a reinvestir, melhorar a qualidade e muito mais aqui dos vídeos. E quiser dar uma moral mesmo, se não puder fazer isso, rapaz, só deixar o like e se inscrever, já tá ajudando demais, tá? E galera, foi muito da hora a minha experiência, vou contar um pouquinho da experiência, o que eu tô achando do Major Update até agora, das coisas novas, das novidades, tudo que eu fiz, tá? Atualmente, nesse momento, galera, eu já consegui fazer todos os conteúdos, pra quem viu na aba comunidade lá, eu postei que essa semana de agora foi a primeira semana que eu consegui fazer tudo, né? Fiz o evento 3D que tá tendo ativado nesse momento, fiz pela primeira vez a raid de Enies Lobby, donei, né, pela primeira vez. Eu já tentei fazer outras vezes, vocês vão ver até um trecho. Eu não sei se nesse aqui eu deixei, acho que não, vou deixar o próximo, acho. Que eu vou fazer um vídeo também. A primeira vez que eu fiz o Duval, eu gravei eu fazendo a primeira vez o Duval, foi muita loucura, muita doideira fazendo, tá? E tem muita coisa, eu vou trazer alguns vídeos específicos soltos ali, contando um pouco da minha perspectiva, da minha narração, dando minha narração ali, e falando do que eu achei também sobre boss e outras coisas, tá? Então vai vir muito tutorial, já vou deixar aqui, cara, vou trazer tutorial pra vocês ensinando a fazer a raid, ensinando a fazer todos os bosses, tá? Então fique ligado no canal que vai ter aí também, e dando dicas aí sobre o set e outras coisas mais que vieram com o Major também, tá? Então não perde que vai ter muito conteúdo bacana, tá? Vocês podem ver aí na tela nesse exato momento, tá? Eu acabei de chegar em Master 7, tá? Eu já, como eu tava dizendo, eu já peguei level 140 com, acho que foi 8 bonecos ou 6 que eu peguei por enquanto, tá? Eu já fiz a raid e já tô com 7 mais 8, né? Porque pra fazer a raid tem que ter o 7 mais 8. A quesito de curiosidade, né? Pra quem não viu um post, eu donei a raid de tanque, né? Eu tentei fazer a primeira vez, eu só tinha o Crocodile, depois eu upei o Bastille e a Rebecca também. Então, acabei donando, foi bem tranquilo, gostei muito. E eu fiz uma coisa bem legal que eu vou falar mais pra frente pra vocês no vídeo da raid específico, eu vou falar um pouquinho sobre a raid. Que é tipo assim, não vai ser o vídeo de eu mostrando o Doni, né? Que eu vou fazer um vídeo separado, mas o vídeo de eu mostrando a try que eu fiz com a galera que eu conheci ali, que a gente literalmente pegou as 2 horas da raid pra aprender e entender aprofundadamente a mecânica, e foi uma sensação muito da hora, tá? De antemão, galera, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal, muita gente fera demais mesmo, vem trazendo muitos comentários positivos, muita gente querendo que eu voltasse, e finalmente estamos de volta, e eu agradeço do fundo do coração, tá? Queria mandar um salve em especial para o Vitor, pro Never, pro Destroyer, pro ZNX e pro Dark Op, gente fina aí que fizeram comigo também. E mandar um salve especial pro Soul, cara. O cara tá pedindo um salve aí, então tá salvado o Soul, tamo junto demais, tá? E galera, vocês podem ver, cara, que no primeiro dia eu já descobri onde estava o sapo, né? Tipo assim, era uma coisa bem simples, né? Eu fui explorando ali, descobri onde estava o novo boss sapão. Cara, eu queria ter gravado realmente minha reação, mas como eu tava querendo mais jogar, eu tava num clima ali mais querendo relaxar, tá ligado? Eu fui mais tranquilo, não gravei tanto assim com áudio direto, por isso que eu tô fazendo esse vídeo bem depois. Mas, cara, gravei, eu explorei tudo, fui descobrindo. Inclusive, já descobri onde tem o baú de todas as ilhas também. Acredito que a maioria das pessoas já tem essa informação também. Mas em breve vou estar lançando meu mapa atualizado. Vou trazer vídeo tutorial como farmar muita grana no GLA. E outros conteúdos que eu vou deixar em segredo, né? Porque eu sei que vai ser bem bacana e vai ser bem legal trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Rapaziada, então como eu disse, cara, tô gostando bastante do mês, tá muito promissor, tendo muitos conteúdos legais, algumas coisas mais do mesmo, mas de modo geral tá bem legal, né? Algumas coisas, por exemplo, eu gostaria que tivesse, que eu acho que ficou faltando, por exemplo, aquele carinha de cabelo azul, acho que é o Esparta, né? E tem a espada de elefante na raid, achei que ficou faltando, e o carinha da boca do Zip, mas nada que muito que vai impactar muito no episódio da minha experiência da raid, eu falo mais. Mas, cara, muito top a raid, eu vou deixar aqui, cara, gostei muito. É uma sensação muito da hora enfrentar os boss, assim como é na do Enel.
Gostei também de algumas coisas que adicionaram. Achei interessante a adição do game do Garp e do Wraith. Então tem uma coisa que eu vou fazer relacionada a isso pro futuro. Não vou falar aqui agora o spoiler de um vídeo que eu tô pensando em fazer, mas fique ligado aí quem quiser teorizar o que é. Em breve tô com novos projetos vindo pro GLA também, cara. Vou estar trazendo finalmente no final do ano, cara, quando eu tiver de férias aí mais de boa, né, mais tranquilo, que eu tô fazendo TCC, né, galera, tem muita coisa pra caramba, fazendo correria louca. Vou começar lives, isso mesmo, vou deixar esse spoiler aqui, galera, vou começar a fazer live no final do ano, então provavelmente em dezembro vai ter live no canal, pela primeira vez vocês vão ver eu fazendo live, muita gente me pedia, perguntar, por que você não faz live e tal. Então, eu vou estar usando esse período, né, que vai estar uma correria que eu não consigo fazer tantas coisas para preparar esse caminho também, mas sempre trazendo muito conteúdo também, que é bem legal, eu gosto de trazer. De modo geral, cara, achei muito legal as 3 novas SMs que vieram da CP9, né, veio das irmãs da Hancock também, e veio a de Sabaody, né, foi raids bem legais e bem interessantes, né. Tivemos a volta do evento agora 3D2Y também, que é bem interessante, é um evento sempre muito legal e bem tranquilo. Eles não tiveram alterações nos eventos, né? Ele é um evento que se manteve igual, ele não teve alteração no nível de set que você tem que ter. Tem que ser baseado em 110 ainda, provavelmente depois eles devem mudar, mas ainda a gente não tem essa informação, né? Achei legal também que eles apresentaram novas armas e, além das novas armas, vamos ter também... Temos aquela listinha do que a gente já fez na semana, que era uma coisa que todo mundo pedia, inclusive eu pedia, que às vezes eu me perguntava, será que eu já fiz? Aí tinha semana que eu realmente não tinha feito e eu não lembrava, aí acabava que ficou sem fazer, porque eu não lembrava. Depois que eu fui lembrar, ó, real, não tinha feito, deixei de fazer depois e tal. Então, muito doido, né? Vocês podem ver que eu tava fazendo todas as missões, né? Nesse primeiro dia ali, eu já fiz logo todas as missões ali de Sabaody não, Water7, cara, eu descobri. Vocês vão ver mais pra frente aí do trecho que eu vou estar deixando eu fazendo a SM de ilha, né? Que é muito bacana. E vai ter um trecho de eu enfrentando os bosses pela primeira vez, né? Que foi até engraçado, porque ninguém sabia nada, eu tava perdidaço, cara. Perdidaço. Hoje eu tô entendendo, hoje eu já faço tanque ali. O único que eu tenho mais dificuldade nos bosses hoje, na verdade, é o Calango, cara. O Calango é bem chatinho, cara. Aquele bicho lá é bem chato. Mas ainda tô pegando amanhã. Ele é o único que eu tô pegando amanhã ali. Mas o resto é Madara, o Death Stalker, o Barbarossa tá tranquilaço de tancar. Tô tancando bem de boa. Tô em busca de deixar meu aqui de 3 para 4 estrelas. Ele tá 2, coitado. Tá 2 level 80 ainda. Tem que upar muito o menino ainda. Mas a gente vai indo aí. Além disso, cara, tá dando uma quantidade boa de grana, pegando baús nas ilhas e farmando de modo geral, tá dando uma quantidade bem boa. As SMs aumentaram bem o lucro delas também, cara. A base agora da SM normal tá dando 17k, então é algo bem interessante. Os status de modo geral do 740 também estão bem altos, né? Bem fortes. Isso é uma coisa bem legal, que tá uma dinâmica bem interessante, né? Falando um pouco agora da exploração de ilha, do que eu achei, cara, eu achei realmente bem imersivas as ilhas. A Water7 tá bem fiel ao anime que a gente vê. Pra mim só faltou uma coisa, mas é coisa pessoal, assim, que é a missão. Tinha que ter uma missão, cara, que faz referência à cena do Zorro cuidando dos bebês, cara. Aquela cena pra mim é hilária e sensacional, cara. Eu gosto muito dela, mas não faz falta nenhuma no jogo, claro, isso não mudaria nada. Mas é uma cena que eu lembro, assim, eu lembro de Water7, eu lembro dessa cena. É uma cena muito icônica pra mim, eu acho da hora demais, tá? Mas de resto, cara, muito fidedigno, muito fiel às coisas que tem ali em Water7, a estrutura do mapa, a forma como foi distribuída. Realmente você imagina ali como que é o Water7 e tal. Talvez... Acredito que também faltou uma questão, talvez, do Aqua Laguna, né? De ter, talvez, uma missão ali que você pudesse entrar também embaixo da terra. Eu acho que seria bem interessante deixar aí. Vocês podem ver, eu deixei o trechinho de eu completando todas as missões aí, ó. Então, talvez, poderia ter umas coisinhas mais assim, né? Realmente, que trouxessem mais o feeling do anime ali em si, né? Então, mas essas coisas a gente tem que ter as suas limitações, né? Eles teriam que, talvez, fazer um evento ali de revelação, um evento ali de alguma coisa específica para talvez acontecer, ou talvez uma missão de ilha. Pode ser que tenha uma missão de ilha nesse sistema e eu não tô sabendo, né? Porque eu não fiz tantas missões de ilhas assim, pode ser. Então eu posso estar falando que não tem, mas talvez tenha assim uma Aqualagula, mas não sei. Mas seria interessante, mas não é algo que vai realmente fazer tanta falta ali, mas seria legal. É igual, por exemplo, Skype. Skype eu gostaria muito que tivesse lugar que tem o sino de ouro, que é uma coisa que pra mim faz falta, né? Pra gente ter realmente imersão e deixar mais imersivo ali, mas... Então também opções dos devs de criar cenários dos jeitos deles, né? Então é uma opção de criação ali que eles decidiram, optaram por não botar. E então pode ser positivo ou negativo para alguns, vai do ponto de vista aí. E esse que é o importante, né?
Mas de modo geral, bem legal, cara. Achei bem feito as cidades, a Water 7, essa ponte ficou muito legal. Ficou bem fidedigna, tá? Ficou realmente bem interessante. Cara, eu gostei da ilha do Mihawk, que achei ela meio diferente, até porque a gente não tem praticamente noção da ilha dele, né? A ilha dele a gente só conhece o castelo, literalmente, é uma coisa que a gente conhece. E sabe que tem aqueles monkeys lá, né? Aqueles macacos lá que copiam os seres humanos que estão na ilha, né? Tem o que copia o Mihawk, que inclusive é o boss semanal. E tem os outros que copiam o Zorro e tal. E tem os outros lá que copiam, tem a arma do Vanagul, que é bem interessante e tal. Então a exploração foi bem interessante, foi bem gostosa de descobrir. Não sabemos ainda, por exemplo, se tem missões secretas, igual uma Lab 4, por exemplo, ou alguma coisa. E ainda vão sair mais conteúdos, né? Já sabe que a gente vai ter... eu esqueci o nome daquela prisão agora, real, fugiu da cabeça, mas tá bom. Aquela prisão lá que o Magalhães fica vigiando, nosso querido cagão favorito, que é o cara do veneno. Aquela fruta é braba demais, que ele invoca um dragãozão de veneno, cara, aquela fruta é filé toda. Vamos ter esse negócio lá que vai ser tipo um Hades, né? Pra quem conhece o jogo do Hades aí. Que eu esqueci o nome do gênero agora, que você vai fazendo vários desafios, você vai coletando carta, aí vai fazendo outras tries, que vai ficar mais fácil, mais difícil. Então, muito legal, vai ter o sistema de um negócio de boss rush também, cara, que eu tô bem interessante pra ver como vai ser. Inclusive, cara, vou tirar do papel uma série que eu tô querendo tirar há muito tempo pra vocês, que é a questão do meu querido Sabo, galera. Vocês sabem que eu já tava querendo Sabo há algum tempo e eu vou estar tirando papel. Eu já tinha começado a fazer uma pré-série dele, que eu ainda nunca postei, mas tem uns vídeos aqui no meu HD e eu vou estar postando, tá? Então fiquem ligados que tem coisa em breve aí sobre isso, vai ter coisa bem bacana. Como disse, vou refazer alguns vídeos antigos também, vou trazer muito tutorial para iniciante, cara, aqui. Vou refazer vários vídeos ensinando a fazer SMs, a fazer eventos, então... Fique ligado que tem muita coisa, muita novidade para trazer para vocês. Tudo que eu souber, tudo que eu aprender, tudo que eu descobrir, eu vou estar trazendo para vocês. Vídeos diversos de brincadeira, teorias. Aqui vai ter de sobra e de monte, cara, que esse é o meu intuito, trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Que é um conteúdo que vai muito além só de tutoriais. É gameplay, é diversão, é entretenimento. E também é um conteúdo aí de criar e trazer novidades pra vocês, né? Esse famoso que eu gosto, como vocês sabem, muita gente brincava que eu tiro leite de pedra e é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto realmente de trazer conteúdo diferente, um conteúdo brincalhão aí e que traga uma visão diferente das pessoas enxergarem aí as coisas do nosso querido GLA. Isso é bem legal, tá? Vou estar começando algumas coisas que eu já trazia, mas de uma forma um tanto quanto diferente também. Então vale a pena vocês ficarem ligados aí. Vou estar voltando com nossos episódios de atualizações semanais do GLA, cara. Então fique ligado que em breve terão mais vídeos aí das nossas atualizações semanais. Se você quer ficar por dentro, sempre que sair um patch de atualização no GLA, pra você não ter que ficar lendo tudo lá, fique ligado no canal que eu sempre vou estar trazendo também esses patches aqui de forma narrada pra vocês verem tudo que mudou aí da melhor forma fácil e mais dinâmica possível. Cara, eu tô contando um pouco da minha experiência que vocês estão vendo aí na tela, cara. Foi bem legal fazer essa SM de ele aí pela primeira vez, eu fiquei meio perdido, vocês puderam ver ali no início. Mas depois fui entrando e realmente, cara, essa parte é exatamente como é no anime, cara. A gente enfrenta a Caulifla, depois o Blueno, e aí parte pro Rob Lute, cara. É bem interessante e realmente... Você, lembrando as cenas do anime ou do mangá, pra quem leu ou assistiu somente, cara, você realmente consegue perceber. Lógico, muitas dessas coisas que estão dentro eles tiveram que inventar, no sentido de... Não tinha como saber como que era o ambiente 100%, só as cenas que aparecem ali específicas. Então, cara, achei que ficou bem legal, ficou bem interessante os interiores também. E de modo geral, as lutas ficaram bem legais. Falando um pouco mais agora dos 5 novos personagens do jogo, cara, gostei muito. O que eu mais gostei foi do Rob Lute e do Caco disparado. A Caulifla também é muito top. Já o Blueno e o Jabra eu achei um pouco, não tanto interessantes. Em breve eu vou fazer uma tier list, vou voltar com a tier list do canal, sei que vocês gostam pra caramba, tá? Vou fazer algumas tier lists também atualizadas, atualizar aquelas que já tinham no meu canal, refazendo elas, já incluindo esses 5 novos personagens, tá? Então tem muita coisa pra gente fazer, muita teoria pra gente estar trazendo também, pessoal. Além disso tudo, vou estar trazendo outras coisas pra vocês. E vou deixar de antemão aqui que vai ter... Vou refazer vídeos, né? Aí vocês já sabem que, por exemplo, eu trazia muita gameplay de personagem, né? Vou estar voltando a trazer, só que de um jeito mais dinâmico, explicativo também. Acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E vai ser mais amigável pra galera que tá chegando aqui no canal, né? Vou tentar, em breve, comprar um microfone. Até hoje tô olhando isso, mas... Felizmente, tô quase conseguindo o microfoninho. Juntando a graninha que tá sobrando no final do mês. Estamos quase, rapaziada, estamos chegando lá. Isso tudo graças a vocês também, vocês são fundamentais. Inclusive, muito obrigado, né? Porque chegamos à marca dos 3 mil inscritos, cara, nesse período aí. E tudo graças a vocês que acompanham o canal e estão sempre dando aquela força, né?
Falando um pouco mais agora, já falamos sobre atualização, sobre personagens, né? Esse vídeo aqui, galera, é só uma introdução, né? Falar, finalmente o meu chegou, né? Esse é o intuito desse vídeo aqui. Os vídeos próximos que eu vou lançar vai ser eu falando aí da minha primeira dona do Duval, cara, que foi uma experiência bem legal, bem interessante. A primeira dona dele, do boss dele, né? Foi no Elite, que eu donei todos os bosses. Fiz uns no normal, a princípio, na primeira semana ali. Mas a maioria foi tudo no Elite, pessoal. Que eu já tentei ali e tal, foi bem loucura, inclusive faz uma diferença doida. Inclusive vocês estão vendo agora nesse exato momento, esse aí foi uma das primeiras tentativas, tava no Elite, cara, e com 7+0 foi pedrada, cara. Depois, no início eu tava bem perdido em relação às skills novas dos bosses, cara, mas depois eu entendi e comecei a entender e achei bem legal as dinâmicas. E eu vi também as dinâmicas no hard, cara. As dinâmicas no hard estão bem diferentes, né? A gente já tem noção que algumas pessoas já conseguiram donar, então tô curioso pra fazer também. É bom aproveitar que eu não tinha falado, né, cara? Os bosses semanais estão muito diferentes. Inclusive, vou estar fazendo um vídeo relacionado aos bosses antigos do GLA pra galera que nunca conheceu, que acho que vai ser interessante trazer essa informação aí para deixar salvo também de lembrança e memória. Por mais que já tenham muitos, né, eu acho legal e vai ser interessante ter isso também. E é um vídeo antigos que estavam no meu HD e eu acho que vai ser legal postar isso para vocês poderem ver também. Cara, de modo geral, o Death Stalker bem interessante. No início é chatinho pegar a mecânica dele depois, mas você entende perfeitamente como que faz e dá para pegar facilmente o sistema dele de desviar ali, cara. E o Barbarossa, pra mim, desses são mais fácil. O Barbarossa é disparado o boss mais fácil, continua sendo mais fácil. Depois, na minha opinião, do Barbarossa vem o Madara. O Madara pode ser até que ele seja mais fácil, na verdade. Antigamente eu achava ele mais fácil. Hoje em dia tô achando um pouquinho mais chato pelo fator de que tem as kunai lá, a galera acaba passando em cima e se toma dano também. Mas nada que é muito hardcore não, tá? Aquele último lá, cara, das espadinhas, das faquinhas, cara, muito chato. Ele já era muito chato, né? Ele era o famoso assassino de 710+12. Hoje ele continua sendo. E acredito que no hard vai ser mais ainda, né? Que o bicho vai ser pedrada. E, cara, cê é louco. Muita loucura nele. O Calango, ele de certa forma é tranquilo, mas também tem suas mecânicas a mais ali que são um pouquinho chatinhas. A chuva de pedras constante. Tem o pilar que spawna lá, é isso que a pedra explode. Tem umas mecânicas ali um pouquinho mais chato. Ele tem counter agora também. Então tem umas coisinhas ali que tem que ficar ligado. Mas muito interessantes e muito legais também, tá? De um modo geral, cara, minha experiência com o Major tá sendo excelente. Estou muito hypado, eu tava muito feliz. Tá? E animado pra chegar deles, cara, pra trazer mais vídeos, voltar a trazer com mais ainda empolgação esses vídeos pra vocês, cara. Vocês sabem que o meu canal começou com o GLA, principalmente crescendo assim, e ter essa comunidade comigo, ter vocês aqui é muito legal. Então, pra galera que me acompanha desde sempre, pra galera que vai me conhecer agora também, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Vocês vão encontrar todo tipo de conteúdo, como eu havia dito, e vai ser bem legal. Acompanha aí, vai ter ensinamento das raids e tudo mais. Vou ficando no vídeo por aqui, tá? Queria mandar um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. E obrigado pelo carinho de sempre. Um grande beijo, um grande abraço. Falou e fui!